Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos continuar com a nossa aula de logaritmos decimais. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos continuar com o assunto de característica e mantiça que a gente viu na aula passada. Eu quero que vocês vejam o seguinte, pessoal. A gente falou para vocês que quando nós temos log de 0,2 na base 10, 0,002 na base 10, 2, 20, todos eles na base 10, o que vai acontecer? A mantiça vai ser a mesma. Ou seja, sempre que nós tivermos logaritmos que mudam apenas pela posição da vírgula, o que acontece? A mantiça é sempre a mesma. A gente também explicou uma regrinha para vocês na aula passada para vocês identificarem como que você calcula a característica. A gente vai mostrar novamente essa regrinha agora. Quando o logaritmando é menor que 1, por exemplo, aqui ó, 0,2, tá? Ele é menor que 1, correto? Então quando o logaritmando for menor que 1, o que vai acontecer? A característica é o oposto da quantidade de zeros. Então, por exemplo, 0,2. Quantos zeros nós temos? Nós temos um zero. Então o oposto da quantidade de zeros é menos 1. 1 zero menos 1. Aqui, pessoal, nós temos dois zeros. Então nós temos a característica menos 2. Beleza? Quando o logaritmando for maior que 1, a característica vai ser o total de algarismos menos 1. Por exemplo, 20 tem quantos algarismos? 2. Então a característica vai ser 1. Por quê? Porque 2 menos 1 dá 1. 2 tem quantos algarismos? Tem 1. Então a característica vai ser 0. Por quê? Porque 1 menos 1 dá 0. E a gente viu também que quando o logaritmando for 1, o que vai acontecer? A característica vale 0 e a mantiça vale 0. Beleza? Entendendo a característica negativa. Galera, máxima atenção para não errar no assunto. É muito fácil de se confundir. Vamos lá então. Sempre que a característica for negativa, é necessário fazer um cálculo para descobrir o valor do logaritmo. Por exemplo, log de 0,2 na base 10. A gente já viu que isso dá menos 1, né? 1 com tracinho em cima, vírgula 3010. A gente também viu que esse menos 1 é a característica e esse 0,3010 é a mantiça. Beleza. Só que eu pergunto para vocês, o valor real do logaritmo é esse? Não é, galera. É esse aqui. Beleza, como que eu faço para chegar dessa forma, que a gente chama de forma mista, para a forma real? É simples. Aqui não tem menos 1, então coloca o menos 1 dessa forma. Aqui não tem 0,3010, então coloca dessa forma. Soma então a característica com a mantiça. Se você fizer uma soma entre a característica e a mantiça, nesse caso, você vai obter menos 0,6989. Maravilha! Então isso aqui é a forma real desse logaritmo. Por isso que, se você pegar uma calculadora e fizer lá log de 0,2 na base 10, nunca que vai dar isso, porque a sua calculadora não exibe a forma mista, ela vai exibir a forma real. Cuidado para não confundir. Agora, se a característica for positiva, o resultado é imediato. Por exemplo, log de 20 na base 10. Vamos seguir a mesma regra que a gente usou aqui em cima? Vamos lá então. Log de 20 na base 10, a gente sabe que vai dar 1,3010. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai somar a característica, que dá 1, com a mantiça, que é 0,3010. 1 mais 0,3010 vai dar 1,3010 e assim por diante. Olha que legal. A nossa forma mista é idêntica à forma real. Ou seja, se a característica é positiva, o resultado é imediato. Você não precisa fazer cálculo. Agora, se a característica é negativa, você tem que fazer essa continha. Você tem que somar a característica com a mantiça separadamente, para você obter o resultado real. Por isso, pessoal, cuidado, não confunda. Não confunda 1 com um tracinho em cima, que representa característica menos 1 e mantiça 0,3010, com essa outra forma, menos 1,3010. Não confunda catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Beleza, galera? Tábua de logaritmos.
Galera, eu quero falar um pouco agora para vocês a respeito da tábua ou da tabela de logaritmos. Os nossos antepassados, eles não dispunham de calculadoras. Isso, inclusive, eu falei para vocês. E mesmo que eu não falasse, é óbvio, né? Calculadora é uma invenção até que relativamente recente. O que acontece? Eles não dispunham de calculadoras, mas nem por isso a ciência podia parar. A gente tinha cálculos na astronomia, na astrologia também, em engenharia, enfim, em vários aspectos da ciência antiga. Nisso, pessoal, alguns desses cálculos eram muito simplificados através de algumas propriedades de logaritmos. E eles descobriram também uma outra coisa importante, que era a propriedade de mudança de base, que eu já tinha falado para vocês anteriormente. Então, montando uma tábua de logaritmos e usando a propriedade de mudança de base e algumas outras propriedades, o que acontece? Os cálculos foram muito facilitados, beleza? Como que eu faço para obter, por exemplo, logaritmo de 2 na base 10? Eu estou usando aqui, no caso, o programa Excel para construir a minha própria tábua de logaritmos. Você também pode fazer isso na sua casa. Caso você não queira comprar o Excel, existe um outro programa muito parecido, que é o pacote do BR Office. Lá você tem um outro programa, se não me engano o nome dele é Calc, que também serve para que você possa trabalhar com planilhas eletrônicas, assim como o Excel. Então olha como você vai fazer. Você vai digitar igual log, abre parênteses, opa, tudo errado, igual log, abre parênteses, 2. Tá aí, pessoal, 0,3010. Isso significa que o logaritmo de 2 na base 10 vale esse carinha aqui, ó, 0,3010. Vamos fazer agora o logaritmo de 4 na base 10. Então vai dar igual log de 4, opa, abre parênteses, 4, e dou um Enter. Quando eu fizer isso, eu vou obter o logaritmo de 4 na base 10. Note que eu posso construir facilmente a minha tabela usando quaisquer valores que eu escolher. Lembrando que todos esses valores vão ser decimais, ou melhor dizendo, todos esses valores vão ser logaritmos de bases decimais, base 10. Beleza?